Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História e esse vídeo é para você que vai prestar o segundo exame de qualificação para o vestibular UERJ 2024, prova que vai acontecer agora no próximo dia 3 de setembro, então falta menos de um mês para a realização desse vestibular e eu vou tratar aqui da relação que pode aparecer nessa prova entre a prova de História e a escolha da obra literária, né? A leitura da coletânea de contos Anos de Chumbo, de Chico Buarque de Holanda, livro que foi publicado pela primeira vez em 2021 e que traz no título o nome de um dos contos. Então, vamos lá. Primeira ressalva para essa relação entre a obra e o vestibular. Não se trata de um livro autobiográfico no sentido do Chico Buarque narrar as suas experiências durante o período da ditadura militar brasileira. Não é isso. Também não se trata de uma obra ficcional totalmente centrada nesse período e nessa temática. Tá? É o quinto de 8 contos que aparecem na obra, que se passa durante o período da ditadura militar e estabelece ali uma série de vínculos entre o narrador da obra e o período da ditadura militar, beleza? Agora, pensando que o vestibular da UERJ aborda com grande frequência a política brasileira ali dos anos 60, né, em diante, então, mesmo ali o período já final da chamada República Populista, né, depois toda a questão da crise do governo João Goulart e o golpe militar, passando pelos governos dos 5 generais e chegando ali na redemocratização. Então, este tema é muito frequente no vestibular da UERJ e alguns elementos deste conto específico, que dá nome à obra, podem acabar ali aparecendo, quer dizer, o conto pode servir um pouco de suporte para algumas questões. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, beleza? Então, vamos abrir aqui o conto. Antes disso, eu vou pedir para você dar o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, porque inclusive haverá vídeos aqui para a prova dissertativa da UERJ. Então, vamos olhar aqui, ó. Anos de Chumbo, né? Título aqui do conto, página, título totalmente em branco. E aí vamos aqui logo para a sequência do texto. Olha só que interessante, né? Ele já começa falando ali, ó, em 9 de maio de 71, a cavalaria do Exército Confederado atravessou o rio Tennessee sob o comando do general James Stuart, que, ato contínuo, apontou seus canhões contra o Forte Anderson. Bom, a primeira passagem aqui do texto já explica um jogo, né, de significados que o Chico Buarque deu à expressão Anos de Chumbo. De fato, a gente associa Anos de Chumbo à ditadura militar brasileira, especialmente ao período de maior repressão, que é justamente o período em que a história é ambientada. Porque ele começa com a data 9 de maio de 71, que por acaso era Dia das Mães daquele ano, tá? Eu fui procurar se as datas mencionadas na obra tinham alguma relação, por exemplo, com atos institucionais ou com alguma medida mais drástica da ditadura civil-militar, mas não encontrei referências tão claras assim, tá? 9 de maio de 71 era Dia das Mães e o narrador começa a falar que nesse dia as tropas confederadas, mas o exército confederado batalhou durante o século XIX, então aqui temos um anacronismo. Não, porque ele não está falando exatamente da Guerra Civil Americana. O narrador do conto, tá, é um menino que é filho de militar, vive no Brasil durante o período da ditadura militar brasileira, mas é fascinado por soldadinhos de chumbo. Então, Anos de Chumbo, no título do conto, também se refere a essa fase da infância em que o narrador tinha o hábito de brincar com bonequinhos de chumbo. Obviamente, fazendo também a menção ao período da ditadura militar brasileira. Então, é essa a ideia do título. E o que ele está narrando aqui é justamente uma brincadeira com soldadinhos de chumbo, né? Ele estava ali representando
a Guerra Civil Americana, tá? Aí ele fala que chamou um amigo, né? Esse amigo não pôde ir e quando o amigo voltou, né? Finalmente pôde visitá-lo, a ofensiva militar já era na Bélgica, ou seja, em outro momento ele estava brincando ali, fazendo referências à Primeira ou à Segunda Guerra Mundial, tá? Um conflito em que os alemães invadem a Bélgica. Então, assim, dá para ver que é uma brincadeira costumeira do menino. E isso já nos mostra um pouco de uma questão de mentalidade, né? Quer dizer, o brincar de guerra, o lúdico da guerra, o transformar a violência em um brinquedo, o naturalizar isso num ambiente masculino. Então, assim, dá para puxar várias questões. Tudo bem que o vestibular da UERJ é um vestibular teste, mas assim, dá para imaginar várias abordagens possíveis a partir das temáticas que aparecem aqui no conto. Tá? Ele é muito rico nesse tipo de relação que a gente pode fazer. Agora, ainda no final aqui da primeira página, o narrador diz que no meio da situação ali, brincando, né, com esse amigo dele, ele começou a subtrair bonequinhos de chumbo do seu amigo. Quer dizer, ele começou a roubar os bonequinhos de chumbo. Inclusive, ele fala que o amigo parecia mais interessado em futebol. Pessoal, 71, né? Pós-conquista do tricampeonato de 70, né? Temos aquele ufanismo todo em torno do futebol. Começa a se organizar o que é o Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, a TV está popularizada no Brasil da década de 70. Então, a transmissão dos jogos de futebol começa, né, a ser ali uma ocupação, um divertimento, um lazer das pessoas. Né? Então, quer dizer, a questão também do uso político disso durante a ditadura militar pode acabar aparecendo. E aí nós temos o seguinte, né? Ele vai falando que pegou um soldadinho, depois pegou outro, e já na segunda página do conto, ele vai revelar uma questão sobre seus pais, né? E aí ele fala logo lá no começo, ó, talvez por estar no mau dia, ela foi me delatar a meu pai. Logo ela que em brigas de casal, volta e meio chamava de otário. Então, assim, aqui nós entramos num outro tópico, que é o fato do pai e da mãe do personagem viverem um relacionamento ali totalmente péssimo, né? De violências e de ofensas. Aí o pai diz o seguinte, que nos 30 anos de carreira militar, nunca pegou nada de ninguém. Quer dizer, o cara é um militar que tem, né, um discurso da honra, né, e da correção, né? Ou seja, uma pessoa que lida de acordo com as regras. É um homem correto. E aí, falando disso, ele vai espancar o filho. E aí você tem, ó, por isso ele me arrancou da cama, me xingou de escroque e ladravaz, me deu 4 tapas na cara, 2 murros na boca, me passou uma rasteira na perna boa e me fez cair com o queixo na quina da mesa, fazendo jorrar sangue e me deixando uma cicatriz. Então, quer dizer, aqui nós temos uma cena de uma violência, né? De um adulto contra uma criança, mas a gente pode fazer uma outra leitura, né? A da violência de um militar contra um civil. E daquilo que a existência de um regime militar, da prática da tortura, da violência como método de Estado, incute na sociedade. Por quê? Porque a gente começa a ver a violência como maneira de resolver problemas. Né? Então, quer dizer, a ideia de que o corrigir os atos do outro passa por uma chave de violência. E aí o pai espancar o filho. Também podemos entender que na década de 70, e aí basta ver o discurso, por exemplo, da galera que hoje é a geração dos meus pais, ou no caso de muitos de vocês, talvez dos avós, de que é correto bater nos filhos. Né? A gente pode mencionar também toda uma questão de como nos dias de hoje, por meio de legislações, você tenta mediar as relações sociais, excluindo a violência. Então, é uma geração que naturaliza relações violentas, as vê como educativas, corretivas, né? Então aqui a gente tem isso no texto.
Aí na sequência ele fala que o pai, talvez pela mãe ter ficado com dó do menino, deu a ele alguns soldadinhos, mas que eram soldadinhos toscos, tal, do exército brasileiro, não era uma coisa muito boa. E aí ele continua falando, né, do amigo, né, do tal do Haroldo, fala que a mãe era super protetora, não deixava atravessar a rua, né, morria de medo das coisas. O pai, então, violento, a mãe super protetora, com medo do que pode acontecer na rua, né? E aí o que acontece? Na sequência, ele menciona que o pai do Haroldo, que é o major, né, que é superior ao pai do narrador, fez uma viagem internacional e comprou para mim um jogo com 200 peças de estanho, mais modernas e realistas que a peça de chumbo. E aí ele fala, em 21 de julho de 1970, ao pé das pirâmides, as tropas de Napoleão desbarataram o exército de mamelucos, derrubando todos os cavalos e avançando rumo ao Cairo. Então, quer dizer, aí ele começa a falar de novo da experiência dele com soldadinhos de chumbo. Aqui só um detalhe. A primeira data que aparece lá no começo do texto é 71. Aqui já é 70, então quer dizer, tem um anacronismo na sequência. 21 de julho de 1970 é a conquista do tricampeonato de futebol pelo Brasil no México, derrotando a Itália, inclusive com aquele gol, né, espetacular, né, o último feito pelo Carlos Alberto Torres, em que o time todo toca a bola praticamente, né? Mas tem esse anacronismo aqui. Mas isso daqui é até um recurso para você pensar, bom, é uma narrativa talvez de memória, então as datas se perdem, as sequências não são exatas, tá? Isso é um recurso estilístico. Agora, o que a gente tem, né? Ele falando que o superior do pai dele deu soldadinhos para ele depois de uma viagem internacional. Bom, a gente tem a questão, né, de militares brasileiros que faziam várias viagens, especialmente com a relação em que a ditadura militar tinha com os Estados Unidos, né? Aí vamos lá ao contexto, dentro daquela ideia de aliança para combater o avanço comunista, ameaças comunistas, coisas do gênero, então espionagens, né? Tanto feita por militares brasileiros que levavam informações para os Estados Unidos, como para agentes dos Estados Unidos, especialmente nas embaixadas no Brasil. Então, muito provavelmente, né, é essa questão. E aí ele fala, né, que tanto os pais do Haroldo como os dele, né, se conheciam, se viam no clube militar, né, e que ficaram mais próximos por ocasião da minha poliomielite. Lá na cena do espancamento, ele fala que o pai deu uma rasteira na perna boa dele, né? Por quê? Porque a outra perna dele é acometida da poliomielite, né? A famosa paralisia infantil. Isso é uma realidade de saúde pública que ainda era muito comum no Brasil na virada dos anos 60 para os 70, tá? A obra, né, o conto se passa no governo do Médici, que começa em 69 e vai até 74. O governo do Médici é o mais violento, é o de maior questão de repressão no Brasil, tá? Tanto que tem dois episódios importantes para a história da luta armada brasileira que acontecem, né, justamente durante o período do Médici, que é a guerrilha do Araguaia, né, na região que hoje é o norte do estado de Tocantins, entre 72 e 74. E você tem o assassinato, né, do Lamarca, né, ex-capitão do Exército Brasileiro, que é assassinado em setembro de 71. Então, quer dizer, a gente tem esses episódios e, além disso, outras ações que ainda aconteciam no meio urbano, né? Aqui eu falei de duas operações que são no meio rural, né? A guerrilha rural estava em alta nesse período. E aí ele fala, né, dos médicos e conta tudo, mas seguindo, ele vai falando, né, das relações entre o pai e a mãe. E aí tem uma parte aqui que é importante, ó. Assim eu soube que era ele, o major, quem delegava ao capitão, meu pai, missões especiais
que deveriam nos orgulhar, a mim e a minha mãe. Era uma tarefa dura e perigosa porque ele enfrentava um inimigo traiçoeiro. E aqui não estávamos falando de soldados de chumbo. Pelo que pude depreender, meu pai lidava com prisioneiros de guerra, criminosos que tinham sangue de verdade na mão. Tamanha tensão devia mexer com seus nervos, pois ele voltava para casa com a mandíbula travada e sem mais nem menos pegava a bater na minha mãe. Acho que batia com mais força por lhe dar razão, pois assumia aos berros ser de fato um grande otário. Nesses rompantes também me parecia que ele tinha alguma bronca do pai de Luiz Haroldo, seu colega de academia e de caserna, que era condecorado sem disparar um tiro, era destacado para missões secretas no exterior e que em breve seria promovido a tenente-coronel, enquanto ele marcava passo na carreira, fazendo o serviço sujo dos porões. Aqui é muito revelador das relações entre esses personagens adultos e o olhar de uma criança tentando entender o que acontece. O major, pai do amigo, do narrador, era superior ao seu pai e era quem designava ele para as chamadas missões especiais. Pessoal, aqui nós estamos falando de agentes que atuavam diretamente na tortura, né? O pai do narrador era um torturador. E ele, né, briga com a mãe, bate na mãe. Então, de novo, aquela ideia, né, desse ambiente violento perpassar todas as relações sociais desses indivíduos. Embora depois a gente vai entender que existe uma outra camada, né, dentro do conto, mas ele fala, né, que está sendo feito de otário, e isso também tem a ver com a questão da hierarquia entre ambos, né? Mas logo na sequência a gente descobre que não é bem isso só. A mãe do narrador tem um caso com o major. E o pai sabe. Mas por obediência à hierarquia, ele acaba ficando preso também nisso e não fazendo nada a respeito. Tá? Então aqui é muito bizarro. A parte mais perturbadora, talvez, do conto seja na próxima parte em que o menino ele descreve, né, que acordou com cãibras na perna atrofiada, né, e foi pedir massagem à mãe. E aí diante da porta, né, ouvia a voz sussurrada lá dentro que era da mãe, né, tendo relações sexuais, né, com o major, né. E aí ele fala, né, do pai, do prestígio que gozava dos subordinados, e olha só que interessante, né, e perturbador isso aqui. O major explicava à minha mãe que esses delinquentes, ou seja, os presos políticos que eram torturados, tanto homens como mulheres, ficavam horas pendurados numa barra de ferro, mais ou menos como frangos no espeto. Bom, que ele está falando do pau de arara, ou seja, vai ter uma descrição de tortura nesse conto, né? Daí meu pai ensinava a sua equipe como introduzir adequadamente objetos naquelas criaturas. Ele enfiava objetos no ânus, na vagina dos prisioneiros. E que aquelas palavras eu não conhecia, porque é uma criança que está ouvindo, né? Mas adivinhava, se não pelo sentido, pela sonoridade. Né? Aí aqui também, né? Muito mais um recurso estilístico, né? De alguém que está narrando algo depois, né? Não podia ser mais feminina a palavra vagina, enquanto o ano soava como algo mais soturno. Em seguida, o major e minha mãe foram se aquietando e eu escutava apenas o arfar dos dois. Então, olha que interessante, o cara está falando sobre tortura com a sua amante durante um ato sexual, né? Bastante perturbador. E aí ele ouve a voz da mãe falar as palavras alternadas ânus, vagina. Ou seja, existe uma dimensão muito perturbadora da tortura em que ela vira uma espécie de fetiche sexual. Por isso, essa obsessão dos torturadores em atos que remetem a questões sexuais, a violências sexuais. E isso, em certa medida, pode se tornar um fetiche para essas pessoas. Então aqui a gente está falando de sadismo, aqui a gente está falando de
perturbações psicológicas muito grandes, né? Da maldade e do requinte de crueldade virar uma excitação para essas pessoas. Então, também tem esse apelo aqui a esse tipo de sociedade, esse tipo de cultura que se cria, né, entre pessoas que se dizem defensoras, né, do que é bom, justo e correto. Aí ele continua falando, né, depois de outras batalhas com seus soldadinhos de chumbo, né, em 72, e aí ele termina o conto falando que em 73, 30 de abril de 73, ele foi fazer, né, uma batalha ali do General Custer, né, tomando a aldeia dos Sioux. E aí, para dar mais realismo, ele fala que fez cabaninhas, né, de cones ali de guardanapo de papel e riscou fósforos, né, e colocou aquilo ali para incendiar. E aí, como a casa começou a pegar fogo enquanto ele fazia isso. E aí, todas as medidas do menino para tentar é, abafar o fogo colocavam mais fogo ainda na casa. E aí, ele vai dizer que, olha que interesse, que bizarro, né? A casa se encheu de fumaça e ainda bem que meus pais tinham adormecido, senão eu ia apanhar na certa. Então quer dizer, olha que coisa, né? Ele percebe que fez algo muito errado, mas ele agradece os pais terem dormido, porque senão ele sabia que ia apanhar, então ele não foi lá acordar os pais. E aqui a gente pode pensar no efeito contrário daquele tipo de disciplina que o pai tenta impor ao filho. Porque se diante de algo errado eu sou espancado pelo meu pai, eu vou fazer de tudo para esconder as coisas. E isso também é muito a dinâmica que a gente vê em sociedades repressoras. Não é que as coisas deixarão de acontecer, elas vão acontecer escondidas, elas acontecerão de forma velada. Então, esse também é um outro subproduto de uma sociedade como essa, muito repressora. Aqui, obviamente, nessa alegoria do conto, né, do menino botando fogo na casa, mas a gente pode expandir isso para todo tipo de comportamento. E aí, ele fala que saiu, pensou em ir à casa do amigo, né, do filho do major, mas estava escuro. O que também indica que isso aqui é dentro de alguma vila militar, né? Os militares têm este hábito de viver todos juntos, das famílias serem amigos, dos filhos serem amigos, né? Isso é inclusive um contexto, né, que a gente fala são as bolhas, né? Isso é uma insularidade social, quer dizer, o cara vive num meio em que todos são iguais, né? Ele não tem vínculos com ambientes externos, isso cria uma certa alienação, inclusive. E aí ele fala, ó, como o trânsito era intenso, eu tive medo de atravessar a rua. A mãe não deixava ele atravessar a rua por causa da deficiência, então ele não atravessa a rua, ele sai andando pelo quarteirão. Fui à sorveteria e chuvando um picolé de limão, virei à esquerda, de novo, de novo, de novo, quando completei a volta no quarteirão. Aqui o fato dele ter virado à esquerda e não à direita talvez seja interessante, né? A gente lidar que assim, ao fazer isso, talvez metaforicamente o menino estivesse se afastando daquilo que representam os seus pais e aquele meio no qual ele foi criado, né? E aí ele fala que chegou e a casa inteira estava em chamas, né? As labaredas lambiam as cortinas e contra o fundo flamejante da sala de visita julgo ter visto a silhueta dos meus pais se agarrando nas grades das janelas, né? Porque a casa era toda gradeada também, porque a mãe tinha muito medo de tudo, né? Da violência. E engraçado, né? Você tem medo da violência que pode vir de fora para dentro, mas nesse caso aqui, o grande foco de violência estava dentro da casa, né? E ainda ouvi a sirene dos bombeiros que ficaram presos nos trânsitos, chegaram tarde demais. Ou seja, no fim, no desfecho, os pais morrem. Sobre essa morte dos pais, a gente pode relacionar o seguinte, que pode ser que naquele ambiente que o menino foi criado, é, assim, uma certa alienação no sentido de não compreender exatamente o que acontece.
né, que inclusive é um dos objetivos da ditadura militar, né, deixar todo mundo muito por fora dos detalhes de tudo o que acontece. Mas a gente pode interpretar também como algo proposital ou inconsciente, eu apostaria mais no inconsciente, né? De que o menino criado naquela opressão toda, acidentalmente ou com um pouco de inclinação inconsciente, viu nessa situação uma forma de não mais ser submetido nem a castração superprotetora da mãe, né, que o impedia de sair por causa da doença, né, e tal, e nem a violência paterna, né. Mas o conto ele tem essa questão, né, de mostrar como a pessoa que lida ali com a tortura naturalizava, né, essa violência toda, né. Então, assim, o conto do Chico Buarque, ele suscita várias questões ali que são muito mais de interpretação, então ele pode aparecer, como aliás é o foco, né, na prova de linguagens, mas ele também pode servir então de suporte para alguma questão da parte de história que aborde a ditadura militar, especialmente esse período do governo do Médici, né, que é o governo mais repressor, mais violento, mas que também está mais associado a essa ideia e essa narrativa de grandiosidade do período militar, com obras, né, e com a repressão a esses grupos de guerrilha. Tem um último detalhe que eu quero falar aqui, que é o seguinte: ele termina falando do General Custer atacando indígenas. A gente também pode ler isso como uma outra menção a uma prática da ditadura militar. Por quê? Porque com construções como a Transamazônica, com essa ideia de levar, entre aspas, desenvolvimento à região amazônica, que os militares chamavam de Inferno Verde, começou-se todo um processo de desmatamento e de enormes violências contra a população indígena. Então, isso está citado ali na menção de você se valer do General Custer como exemplo, porque o General Custer, né, a cavalaria americana, dizimou os índios. Aliás, aqui dá para puxar para um outro paralelo importante, que é o seguinte: aquela homenagem feita na Câmara dos Deputados pelo então deputado Jair Bolsonaro, em que ele diz que a cavalaria americana foi eficiente porque eliminou os indígenas. Então, também tem essa camada dentro do texto, né, que os militares brasileiros e o período da ditadura militar construíram essa ideia de que desenvolvimento passa pelo desmatamento, passa pela ocupação da região norte do Brasil de uma forma industrial, agricultura de grande escala, rodovia. Então nós temos ali não só a Transamazônica e essa ocupação, mas a ideia da Zona Franca de Manaus. E isso passa pelo imaginário da eliminação das populações indígenas. Na melhor das hipóteses, pela assimilação dessas populações a um modo de vida do branco. Então, isso também está no texto. E isso também é uma temática importantíssima para o UERJ, que nos últimos anos tem feito questões que falam do recorte indígena, seja para falar de Brasil colonial, seja para falar, por exemplo, das questões de ampliação de direitos com a Constituição de 88, tá? Então, esses tópicos eu acho que são importantes, são interessantes para a prova da UERJ. Espero ter ajudado, né? Se você está aí fazendo a leitura da obra do Chico Buarque, prestar atenção a esses elementos deste conto, que talvez ali numa leitura superficial passe como mera. Ah, ele botou ali o nome General Custer, mas qual é a relação que eu posso fazer disso? Tá? Então a ideia desse vídeo era esse, ele ficou um pouco longo. Então já vou pedir de novo para quem ainda não fez, dar o like aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir também no Instagram, pessoal, porque lá eu também posto, né, os vídeos que vão aparecer aqui no canal, caso o YouTube não te avise. E eu vou deixar aqui o link para outros vídeos da UERJ.
Beleza, pessoal? Então, bons estudos, um abraço e até o próximo vídeo.